meus amigos, olá, minhas amigas. Mais um encontro, mais um momento em que aqui estamos transmitindo para vocês o pouco que nós estudamos no que diz respeito à obra Palavras de Vida Eterna. Hoje trataremos do capítulo de número 56. Como sempre, queremos agradecer a todos por esse convívio, a todos que nos acompanham, que nos assistem em dado momento dos seus dias ou noites, em que vocês dedicam um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo que nós procuramos nos esforçar para trazer o melhor possível dentro das orientações que a doutrina espírita nos concede, dentro das orientações que o Evangelho nos concede, dentro daquilo que o nosso coração fala, no nosso mais íntimo, naquilo que nós conseguimos abstrair de todos esses ensinamentos e tentar transmitir para vocês. Certamente nós não conseguimos fazer com que atingir o ápice desses ensinamentos, obviamente que não. Mas a gente procura trazer aquilo de compreensão que já está em nós, aquilo de compreensão que nós conseguimos apreender ao longo dos nossos estudos, ao longo da atual existência e, obviamente, pretéritas, já que está registrado em nós todo o conhecimento adquirido. E nós precisamos sim, à medida que temos essas possibilidades, difundir, compartilhar, mesmo nas imperfeições que ainda fazem parte do meu ser. Aqui eu tento transmitir para vocês aquilo que há de melhor no sentido da compreensão do texto que estudamos. Então, o capítulo de hoje, repetimos, 56, Jesus e dificuldade. Emmanuel traz a sua frase, o seu texto, a sua interpretação a partir do capítulo 14, do versículo 27 do Evangelho de João. Na tradução do Haroldo, lá tem uma titulação para esse capítulo que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segundo os estudiosos, essa parte do Evangelho foi escrita no ano 30 depois de Cristo. Nós percebemos aqui que é aquele momento em que o Cristo apresenta, João traz a mensagem em que o Cristo se apresenta como o nosso Salvador, no sentido de dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele faz referências ao Pai, em que Ele está no Pai e o Pai está nele, e que às vezes nós confundimos algumas interpretações equivocadas de que o Cristo e Deus são um único ser, mas o próprio Cristo diz que o Pai é superior, Então, essa mensagem de Jesus, afirmando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele nos faz uma promessa de que enviará um novo Consolador, o Paracleto, que esse Consolador nós entendemos e procuramos vivenciar, viver as experiências desse novo Consolador, que é a doutrina espírita. E a gente percebe aqui a grandeza nesse capítulo, todas as verdades que o Cristo nos apresenta, nos esclarecendo que se nós estamos com Ele, se nós o compreendermos, se nós o vivenciarmos, nós alçaremos aos céus, nós nos transformaremos, nós passaremos a compreender e viver o mundo de outro modo. Nós alcançaremos a glória eterna, nós
chegaremos ao ápice do desenvolvimento espiritual, a condição crística. Então nós nos tornaremos também um Cristo. Contudo, para que a gente chegue a essa condição, é necessário a gente percorrer diversos caminhos, adquirir diversos conhecimentos, viver diversas experiências. E ele vem se mostrar como o caminho, como a verdade, como a vida, porque ele sabe esse roteiro, ele sabe esse caminho, porque ele já percorreu. No versículo completo, que é o capítulo, que é o versículo 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele vem falar da paz que ele nos dá, né? E o Emmanuel tira só o trechinho final do versículo: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração, porque ele vem trazer essa paz e ele está no leme. Ele nos diz: olha, já nos afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele está na direção de todo esse processo. Ele está no controle dessa nau que é o nosso planeta Terra. Porque é aqui que nós estamos vivendo as experiências que são necessárias para o nosso engrandecimento, para o nosso desenvolvimento. A gente, fazendo algumas pesquisas em uma obra intitulada O Evangelho segundo João, produzida pelo Dr. Nelson Lobo de Barros, ele traz uma experiência, um exemplo exatamente desse versículo, que diz, ele traz a experiência de Vivekananda, um indiano que foi para a Inglaterra estudar medicina e lá se formou, se dedicou ao estudo integralmente e se formou com louvores, né? E aí foi convidado a ser um catedrático desta universidade e muitos iam até lá para conhecê-lo, para estudar através dos seus ensinamentos. Só que chega um determinado momento, os recursos financeiros chegavam, tudo isso, né? A condição financeira não era um problema. Mas chegou um momento em que ele se sentiu espiritualmente vazio. E ele chega para o diretor da universidade e diz que não mais ali continuará. E resolve voltar para a sua Índia, viver como o seu povo, o povo hindu. E lá chegando ele se dirige aonde o seu líder, o seu mestre se encontrava, e lá estavam em meditação, estavam nesse contato com o divino, e ele busca, ali se assenta e busca essa conexão. Em dado momento ele recebe a presença do seu mentor, né, do seu líder, e diz: Vivekananda, você aqui, porque quando ele chegou eles já estavam nesse processo de introspecção e eles não viram a sua chegada. Ele lá chegou, se assentou, tomou uma posição característica da meditação hindu, e ali ele teve esse contato em desdobramento do seu líder com ele e perguntou: você aqui, Vivekananda? E ele: sim, retornei. Mas por qual razão, né? Porque eu estava me sentindo ausente, sem a presença de Deus. Ao que o seu líder aponta para o seu coração e diz, e afirma: Deus está aqui, Deus está no seu coração. Então, essa é uma indicação assim rica, né? E que nós compreendemos que a doutrina também nos traz isso, que Deus, ele habita dentro de cada ser, dentro de cada coração.
E cabe a nós buscarmos essa presença divina para que a gente possa vivê-lo em plenitude, para que a gente possa vivê-lo de acordo com as orientações que o Cristo nos disse. Por isso ele nos falou que não se perturbe o vosso coração, porque a paz que ele dá não é a paz do mundo, é uma paz interior diferente, é uma paz interior completa, é uma paz interior que nos preenche todo o ser, que é a paz de Deus, que é a paz do Criador. E quando nós nos defrontamos, nos encontramos com essa paz, todas as dificuldades, as intempestividades, todos os momentos delicados da nossa vida, eles são superados e ultrapassados com equilíbrio emocional, com equilíbrio espiritual. Então, é esse momento de encontro com Deus que é fundamental na nossa vida. É esse momento de encontro com o Criador que nós devemos buscar. Por isso Cristo afirmou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém irá ao Pai senão por Ele. Porque Ele é o nosso líder maior. Ele é aquele que colocou os pés nessa terra e nenhum, juntando todas as inteligências que já colocaram os pés aqui nesse planeta, com exceção dele, superam a sua inteligência, superam a sua moralidade. Então, mesmo que nós juntemos todas as inteligências, todos os desenvolvimentos morais, a gente não consegue superar essa superioridade do Cristo. Poderemos alcançá-lo, sim, chegar, melhor dizendo, à condição crística, como a doutrina nos orienta, mas isso vai exigir de nós toda a atenção, todo o zelo, todo o cuidado, toda a dedicação possível no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus. Então vamos ao texto que Emmanuel nos traz, cujo título é Jesus e Dificuldade. Vamos ver o que Emmanuel nos apresenta. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele fala com conhecimento de causa, né? Ele fala com uma firmeza característica de um ser que sabe o que está afirmando ali. Ele não está com meias verdades, ele não está tentando nos apresentar algo que ele não conheça, que ele não já tenha vivenciado, que ele não já tenha experienciado. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Então, quando a gente tem esse encontro com Deus, e esse encontro se torna mais pleno, e nós temos essa certeza, essa convicção em nós, a gente percebe o quanto nós encontramos a serenidade diante das sombras que se apresentam, das trevas, das nossas próprias trevas que ainda se apresentam no nosso existir, nas ações em que vamos realizar. Nós conseguimos superar isso, viver essas experiências em um equilíbrio totalmente desconhecido, talvez, para nós. Hoje ainda é desconhecido, mas quando nós atingimos esse ápice, essa conexão maior com o Criador, a gente vive essas experiências e nos parece que é algo natural, que é algo corriqueiro, que é algo cotidiano do nosso ser e que a gente caminha sem muitos atropelos. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção,
Quantas vezes nós não somos atraídos a esses conchavos da deserção? Quantas vezes as facilidades e as possibilidades materiais que esse mundo nos oferece nos faz caminhar nessa direção e nós nos esquecemos das questões espirituais. Deixamos de lado tudo aquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida, no nosso existir, que é essa nossa conexão com os benfeitores espirituais, que é essa nossa conexão com o divino, que é essa conexão com a espiritualidade superior, que sempre comandada por Jesus, sempre comandada pelo Mestre, e que ele nos apresenta esse caminho. E quando nós conseguimos nos direcionar dessa forma, a gente encontra, assim, essa paz e equilíbrio emocionais tão necessários à nossa vida. E aí já não mais desertamos, aí já não mais saímos tanto da linha. Ainda saímos um pouco, mas compreendemos e rapidamente retomamos essa rota. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Será que hoje ainda estamos pedindo ou não a morte do Cristo? Nós estamos seguindo verdadeiramente ele como guia e modelo, nós estamos utilizando o Cristo como trampolim, como plataforma para atingir os nossos desejos egoísticos, os nossos desejos exclusivamente mundanos, materiais. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Então, a interferência, quando nós permitimos, essa interferência espiritual externa, essa interferência espiritual que nos atrasa o caminho, ela vem com toda a sua força, né? E nós, se nós não estivermos atentos, a gente se deixa levar por elas. Jesus, perconsciente, não desconhecia a conspiração das trevas. Ele estava ciente de tudo que estava ocorrendo. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Ali ele estava entregando nas mãos de Deus todo o seu ser, porque ele sabia o que viria pela frente. E ele necessitaria, obviamente, de todo esse amparo divino, de Deus, apesar de que ele era o Cristo. Mas não nos esqueçamos que ele estava exercendo um papel na matéria. De toda forma, uns dirão que sim e outros que não. Ali o Cristo, o fato de ele estar materializado, ele perde um pouco da sua plenitude, né? Temporariamente, pelo fato de estar no corpo físico. Mas que isso, algo quase não perceptível, digamos assim. Eu acho que a gente percebe isso em alguns momentos em que ele diz: Pai, se for possível, retira de mim este cálice, né? Afasta de mim esse cálice. Talvez seja um momento ali de maior dor e sofrimento que ele vai viver, e ele entrega isso, de toda forma, nas mãos do Pai. Mas sempre deixarmos claro e evidente que o Cristo é o guia e modelo, ele veio e completou e fez aquilo que estava previsto. E continua conosco até hoje. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Então enfrentemos aquilo que é necessário a gente viver, com lucidez, com equilíbrio emocional. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem,
com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apegues para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever, ou seja, não vamos pedir a Deus, ao Senhor, a Jesus, ao nosso Mestre, melhor dizendo, que Ele afaste de nós, retire de nós aquilo que nós precisamos viver para o nosso engrandecimento espiritual. Ele sim vai nos dizer: segue teu caminho, fazes aquilo que é necessário, cumpre com o teu dever. Então lembra o Mestre que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio, advertiu-nos sensatamente. Vou repetir. Lembra o Mestre que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam nem a ele próprio, advertiu-nos sensatamente. Não se vos turbe o coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se o nosso Mestre, nem ele foi poupado das angústias da experiência física, quem dirá a nós? Então, que o nosso coração não se perturbe, que a gente tenha confiança e fé e esperança nele, porque ele é o nosso guia e modelo que nos conduzirá ao Pai. Até o nosso próximo encontro.